Desconhecidos atacam esquadra da polícia em Tete e há 2 detidos envolvidos no caso. Em apenas 3 dias, cidade de Maputo voltou hoje a registrar mais um rapto. Insustentabilidade da dívida pública poderá reduzir até 2024, mas será 2 vezes acima do limite recomendado. Muito boa noite. Desconhecidos atacaram uma esquadra da polícia em Capirizange, Tete, e em conexão com o caso, 2 pessoas estão detidas. A STV esteve hoje no local do ataque, onde as pessoas temem que cenário idêntico volte a acontecer. Marca de tiros nas paredes do edifício da esquadra, população aterrorizada e desconhecimento da polícia sobre as reais causas do ataque é o cenário que encontramos no local. Depois da investida protagonizada por desconhecidos no sábado. Ouvi contaminante 4 tiros. Levantei a escutar qual é o problema. Só fiquei de olho, né? Para ver de onde podiam aparecer, se podiam aparecer na minha casa as pessoas ou outro sítio, né? Só fiquei de olho, fiquei um tempo sem apanhar sono. As pessoas que estavam perto do bocho dizem que fugiram. Embora já haja detidos anunciados esta terça-feira, ainda não há clareza sobre a origem e as motivações do ataque. Podemos afirmar que não são terroristas, mas acreditamos sim tratar-se de oportunistas. Os indivíduos fizeram-se ao posto policial, dispararam, não retiraram nada. A administradora do distrito de Moatize diz que já há tranquilidade em Capirizães, apesar do ataque. A população está calma, está circulando livremente, assim como na estrada os caminhões estão passando livremente. Portanto, está tudo sob controle. Do ataque não houve vítimas humanas, apenas a danificação do edifício e da polícia e o medo instalado nas pessoas. Vamos agora a Cabo Delgado. Parte da população de Palma tende a regressar à vila, mas enfrenta escassez de comida, visto que o pouco que restou chega a ser comercializado ao dobro do preço. As autoridades comunitárias revelam que há registro de pessoas que estão a morrer devido ao trauma dos ataques. O ataque terrorista de 24 de março iniciou 2 dias depois da chegada de um navio de abastecimento de alimentos em Palma. A população já enfrentava a escassez de alimentos, algo que veio a agravar-se depois da entrada dos terroristas. A família de Júlio Sebastião e outros residentes testemunham. Antes vinhamos mesmo a rasca de alimentação, não havia alimentação aqui devido... Chegou ajuda humanitária? Barco com comida? Barco chegou uma vez, mas mesmo assim não bastou toda a gente. Aqui, eu que estou a falar, já tenho 3 dias sem comer. Assim estamos mal. Essa Palma, toda a área de Palma. Até agora a luz não está. Seu Cariri, comecei pequeno. Come também, comida máximo é mandioca, não é mais. Entretanto, aos poucos, começa a ser reativado o comércio nas bermas da estrada principal que atravessa a vila. Sendo um distrito costeiro, é fácil conseguir peixe e coco abundantes por estas bandas. Onde é que conseguiram este lá? Lá na minha casa. E já vendia lanho ou está a vender para sobreviver? Está a vender. Para arranjar dinheiro? Para comprar comida. O pão é produzido com os produtos que os terroristas não conseguiram levar. São restos que encontramos nas nossas casas depois de alombar nossas casas. Pois em suma, isso é resto mesmo. A escassez reduz a oferta e aumenta a procura. Os preços de alguns produtos duplicaram. Bolacha estão a vender para 30 da pacote. Qual era o preço antes do ataque? Antes do ataque era 15 meticais. Os rebuçados? Rebuçado está 10. Antes do ataque era 5 meticais. As pessoas compram, conseguiram conservar algum dinheiro para comprar esse produto? Não está a conseguir porque o dinheiro que conseguiram antes do ataque é que estão a comprar agora. Estão a comprar? É. No que a segurança diz respeito, o abrandamento dos ataques permite descortinar os danos, incluindo humanos. No bairro Mua,
Arredores da Vila Sede, as autoridades comunitárias encontraram 25 corpos que já foram enterrados e há registro de mortes devido aos traumas dos ataques. 5 pessoas que morreram depois de sustos. Porque viram disparos ou recordaram dos ataques? Não, quando eles tiveram acompanhar aquele ataque, não é? Com aquele susto, portanto eles ficaram assim doentes e perderam a vida por esses sustos. Também pelo susto, há quem está a carregar o que pode e a sair da vila. Uns conseguem pagar transporte para Quitunda, a vila de reassentamento da Total, e os que não podem enfrentam o percurso de 28 quilômetros a pé. Está com quem aqui? Eu? Estou com a minha família, minha mulher, minha filha, toda essa minha família. Ok. Estão a tentar se deslocar para um sítio mais seguro? Como? Estão a ir para um sítio um bocadinho mais seguro? Sim. Todos eles vêm desaguar aqui, onde aguardam para passar pela criteriosa revista para poder entrar no aeródromo de Afuns e aguardar por evacuação aérea para a cidade de Pemba. Pedro Amba e Antônio Tiwa, Palma, Cabo Delgado, STV. Sobreviventes dos ataques em Palma relatam casos de recrutamento de jovens para integrar os grupos terroristas. Um deslocado contou à STV em Pemba que seus 3 sobrinhos foram levados pelos atacantes e ainda não retornaram. Na mata passou dias terríveis. Fugiu dos terroristas com a mulher e o filho por vários dias até chegar à Tanzânia. Mas deixou familiares para trás, alguns dos quais levados pelos atacantes. Encontraram aí em Bagalas, quando encontraram em Bagalas, consegui capturar. Quando capturou, ele, meu irmão, tinha 4 filhos e 1 neto. E depois, quando ele conseguiu capturar, ele escolheu aqueles 3 filhos. Homens? Eram homens? Eram homens e 2 mulheres. Não sabe ao certo porque os seus sobrinhos foram raptados, mas já ouviu relatos de recrutamento de rapazes e raparigas para as fileiras dos terroristas. Levam menudos jovens, mais meninas que não têm grande ano, a partir de 18 anos, de 16, mas velho como eu não me leva através de só me matar assim mesmo. Adelino Mateco, natural de Montepuez, era professor em Palma. Conta os detalhes que ficou a saber sobre o modus operandi dos grupos terroristas em outros distritos que já tinham sido alvo de ataque. Um grupo que, ao entrar, dispara para cima. E esse grupo, quando dispara para cima, logo mobiliza a população a dizer que, olha, vocês não podem correr, nós estamos para vocês. Entrem nas vossas casas e comem livremente. Então, esse grupo já corre para na ponta para poder fechar mais. Então, chega o segundo grupo, recolhe aquelas pessoas que correm nas casas e leva no lugar onde eles fazem acampamento para escolha. Então, naquele lugar onde escolhe as pessoas, é onde escolhem pessoas para a cozinha, outros escolhem para poder romper outras coisas, conhecer quem é responsável e identificar tudo igual. Então, fala da história de uma rapariga que tinha sido levada por um dos grupos, mas conseguiu escapar. Então foram divididos em grupos. Os mais adultos foram levados para se casar com eles. Então as mais novas estavam num centro deles ali, para transportar água, buscar lenha, poder na cozinha ajudar. Também estavam a estudar madraça ali mesmo ali. Outro assunto também fazia alguns treinos, tipo de esporte. Relatos semelhantes multiplicam-se na vila, que está agora nas mãos das forças de defesa e segurança. Relatos que chegam, inclusive de quem tinha sido capturado, mas foi deixado. Pedro Amba e Antônio Tiwa, STV. Ainda sobre a insurgência em Cabo Delgado, a polícia assegura que não há ameaça de ataque terrorista à cidade de Pemba. A garantia é dada depois da circulação de informação, dando conta que os insurgentes iriam atacar a capital da província de Cabo Delgado.
Na semana passada circularam informações de que a cidade de Pemba seria alvo de um ataque terrorista. Esta segunda-feira, a Polícia da República de Moçambique reagiu dizendo que não é verdade e nem é a primeira vez que uma informação similar é difundida com o objetivo de criar pânico. Essa questão de informações falsas, se recordam, não começaram este ano. Bem como no ano passado, já circulavam informações que diziam que no dia 7 de abril do ano passado a cidade ia ser atacada, mas de lá para cá nós temos vindo a ver que as Forças de Defesa e Segurança têm feito de tudo para manter e garantir a ordem de segurança pública ao nível da cidade de Pemba. A polícia apela à população a estar calma e vigilante. Exortar a toda a população ao nível da cidade de Pemba para manter-se serena e cada vez mais vigilante, denunciando qualquer movimentação de pessoas estranhas ao nível dos nossos bairros. Caso denote qualquer situação, poder contactar as autoridades policiais para denunciar, bem como denunciar aquelas pessoas que andam a propalar essas informações através das redes sociais, para que, de fato, a polícia possa responsabilizar. A notícia sobre um possível ataque terrorista à cidade de Pemba criou medo e algumas pessoas ponderam fugir para outros pontos de Cabo Delgado. A Assembleia Provincial da Zambésia defende ser dever de todos garantir o fim dos ataques e a manutenção da paz. O órgão reuniu hoje e abordou os ataques em Cabo Delgado e no centro do país. Queremos manifestar a nossa... O presidente da Assembleia Provincial da Zambésia falava no seu discurso de abertura da 5ª sessão ordinária que esta terça-feira iniciou. Infelizmente, os moçambicanos continuam a assistir, por parte da autoproclamada Junta Militar da Renamo, a recusa de aderir ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração e a persistência na opção pela violência, apesar de alguns começarem já a assumir. Ainda no contexto da paz, reiteramos o apelo das autoridades para que os jovens não adiram aos grupos terroristas induzidos por falsas promessas. As pancadas da Frelimo e Renamo também fizeram eco do fim do terrorismo em Cabo Delgado e instabilidade no centro. Num contexto pandêmico e de ataques à nossa soberania no norte de Cabo Delgado pelos insurgentes, os quais repudiamos e condenamos com veemência suas bárbaras ações, mesmo assim, avanços são alcançados. A todos os compatriotas que vêm perdendo suas famílias por conta da guerra vivida nesta parceira do país e que abracem os novos destinos e desafios impostos pela guerra e se mantenham firmes na reconstrução das suas vidas. O governador da Zambésia, Pio Matos, efetuou na ocasião o lançamento da campanha de solidariedade para apoio às vítimas de terrorismo de Cabo Delgado. Possamos tirar um pouco do nosso arroz, um pouco da nossa farinha, alguma roupa que tenhamos, para que possamos levar a Cabo Delgado e dizer: Cabo Delgado não vai desaparecer, Cabo Delgado vai continuar a fazer parte de Moçambique, porque nós, população da Zambésia, estamos aqui para os ajudar. A sessão de 2 dias vai apreciar o balanço do Plano Econômico e Social do ano 2020 do Conselho Executivo Provincial. E agora uma das notícias de destaque, mais uma pessoa foi raptada hoje na cidade de Maputo. É o segundo rapto na capital do país em apenas 3 dias. Raptos voltam a semear pânico na cidade de Maputo. Depois de um empresário ter sido raptado no último domingo, esta terça-feira uma mulher não escapou das mãos de 3 raptores. Trata-se da esposa de um outro empresário que tem residência na cidade de Nampula. Testemunhas contam que no momento em que a senhora foi levada à força na Avenida Mao Tse-tung, estava na companhia de uma adolescente. Estavam saindo daqui no consulado português. Então, as duas de saída pararam aqui. Então, estava um senhor encostado nesse carro aqui. Então, aquele senhor de seguida virou, carregou aquela senhora, arrastou aquela senhora para o carro. Então estava mais um senhor ali que estava com a KPM. Saiu mais um que ajudou a carregar aquela senhora
e meteu no carro. Informações colhidas no local indicam que os raptores estavam fortemente armados e, depois de lograr os seus intentos, retiraram-se normalmente do local. Vimos o ato carregar uma menina. Ela já, senhora, o que se passa? Enquanto outro jovem, quando dá a volta assim, desse percebemos que outra pessoa já tem a KPM. Então nós recuamos para trás. Nós todos ficamos em pânico. É a hora que conseguiram meter ela dentro do carro e foram, mas foram normalmente. Um facto curioso é que o local do rapto dista a pouco mais de 300 metros de uma esquadra. A cerca de 3 horas depois, a polícia convocou a imprensa para informar que ainda não tem pistas, entretanto está a desdobrar-se para esclarecer o caso. Associamos-nos ao Cernic, fizemos primeiro ao local, fizemos uma reconstituição desta incidência e estamos agora afincadamente a trabalhar com toda a energia, com toda a garra, para o mais rapidamente possível consigamos esclarecer este fato criminal. O esclarecimento deste fato criminal vai coincidir com a detenção destes criminosos e trazer sob convívio familiar esta cidadã. Sobre a identidade da vítima, a PRM disse apenas que a mulher tem 49 anos de idade. Ainda sobre o crime, desconhecidos assaltaram uma bomba de combustível em Nhamatanda, Sofala. Do assalto, os malfeitores apoderaram-se de cerca de 80 milhões de meticais. Foi por volta das 2 horas da madrugada desta terça-feira que indivíduos munidos de instrumentos contundentes como katanas e facas irromperam neste posto de abastecimento de combustível localizado ao longo da Estrada Nacional número 1, na região de Monte Siluvo, em Nhamatanda. Chegados aqui, arrancaram a arma do guarda e agrediram-no fisicamente enquanto arrancavam dinheiro a esta trabalhadora, segundo conta este agente de segurança que presenciou o cenário. Eu vi aquele grito, o que se passa? Eu sou segurança, quando cheguei, logo eles já vieram diretamente para mim. Já. Quando eu queria manipular aquela arma, a arma não funcionava. Então eu queria me manipular, não funcionava. Então eles já logo viram que essa arma aqui não funciona. Enquanto já aquele meu amigo deu já um chamboco de coisa, ok? Aquilo aí, ferro. Mas como é que você fica com uma arma que não funciona? Isso já, não sei como nós somos segurança e também de emprego, por isso ficamos com aquela arma que não funciona. Ainda em pânico, a trabalhadora conta que os meliantes, após terem se apoderado do valor, arrastaram na mata adentro, onde tentaram a violar sexualmente. Por aí fiz uns 58 mil alguma coisa e está no meu empresa. Agora não sei se eles conseguiram tirar até agora ou não. São 36.500 alguma coisa. Ele me pegava nas mãos, vamos correr, com faca e o ferro nas mãos. Fomos na primeira casa, não conseguimos, saímos. Fomos mais outra entrada, encontramos mais casa, se nada aqui tem casa. Saímos mais. Quando já fomos, encontramos um caminho já, entrada do mato. Quando chegou lá no mato, ele disse, eu quero manter relações sexuais contigo. Eu disse, eu estou doente. Eu não sei aquilo, só Deus realmente estava comigo. Ele disse, tá bom, você tem muita sorte. O guarda que foi alvo da agressão encontra-se a receber cuidados médicos no enxope, mas deverá ser transferido para uma unidade sanitária de referência. Suspeitamos que seja uma fratura do crânio e somente o Hospital Provincial poderá confirmar este diagnóstico. A polícia que esteve aqui a averiguar o caso diz ter já pistas. E uma das pistas aponta para um assalto protagonizado por agentes da empresa de segurança que trabalha nestas bombas, uma vez que estes estão há muitos meses sem salários. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Mais 10 professores foram detidos em Sofala em conexão com pagamentos indevidos. Só naquela província, nos últimos 3 anos, o Estado foi lesado em mais de 40 milhões de meticais. O Gabinete de Combate à Corrupção confirmou nesta terça-feira que foram desviados dos cofres do setor da educação cerca de 40 milhões de meticais entre princípios de 2018 a finais do ano passado nas cidades da Beira e distritos de Dondo e Nhamatanda. Os 40 milhões de meticais foram pagos em forma de salários ou bônus a 46 funcionários do referido setor, entre eles professores e administrativos. Parte deles efetuava e alguns recebiam valores muito acima dos seus salários, que chegavam a ser 3 a 4 vezes
acima do seu salário, em algumas vezes até 5 vezes acima do seu salário. Portanto, há de se reparar que os valores que cada um recebeu são diferentes de funcionário para funcionário. Então, estes valores eram pagos via SISTAF, com o conhecimento dos funcionários que recebiam os valores. Parte dos últimos 10 funcionários da educação foram detidos na semana passada e estão afetos no município de Nhamatanda. É importante que fique claro que o que se tem aqui neste processo são atos praticados enquanto funcionários ligados à educação. Não há qualquer infração que esteja neste processo que tenha ligação com o município de Nhamatanda. Os casos foram detectados pelo próprio setor da educação, que, em coordenação com o setor das finanças, entregaram o caso à Justiça. O número de funcionários de educação envolvidos nestas infrações e de detidos poderá subir dentro de dias, pois há outros processos ainda a serem investigados e, de acordo com o Gabinete de Combate à Corrupção, há provas suficientes que incriminam outros funcionários. O governo vai submeter ao Parlamento as propostas de lei de saúde pública e de lei de sistema de segurança social obrigatória dos funcionários e agentes do Estado. Em sessão de Conselho de Ministros desta terça-feira, o Governo apreciou a proposta de lei de saúde pública a ser submetida ao Parlamento, um instrumento que tem como objetivo promover a melhoria da saúde e o bem-estar dos cidadãos. Trata-se de uma proposta elaborada numa altura em que o Sistema Nacional de Saúde vê-se fragilizado e pressionado pela pandemia da Covid-19. A Lei de Saúde Pública. Esta lei estabelece mecanismos para a promoção da saúde, prevenção e controle de doenças, bem como dos riscos de saúde pública, aplicáveis aos órgãos e instituições da administração pública, aos cidadãos e outras pessoas individuais ou coletivas, públicas ou privadas, que no desempenho das suas funções concorrem para a promoção e controle de doenças, à reabilitação em saúde, à gestão de emergência e outros eventos que apontam em risco a saúde pública. O Executivo irá submeter ainda à Assembleia da República a proposta de lei do Sistema de Segurança Social obrigatória dos funcionários e agentes do Estado. Esta lei define o regime jurídico da segurança social obrigatória dos funcionários do Estado e aplica-se a todos os funcionários e agentes do Estado com provimento no Estado e que contribuam ou que tenham contribuído para o sistema de segurança social obrigatória. Na sessão, o Governo aprovou também o decreto sobre o regulamento do Sistema de Administração Financeira do Estado, entre outros instrumentos. E agora a Covid-19, a doença matou umas 3 pessoas que tinham entre 31 e 83 anos de idade. Há 79 novos infectados e 500 pessoas recuperadas. Ao todo, o país soma 794 óbitos e 68.871 casos, dos quais 59.901 são casos recuperados. Enquanto isso, 45 pessoas lutam pela vida na cama do hospital. Momento de olharmos a uma curta pausa, não nos perca de vista, voltamos já e com mais atualidade. Quer estar sempre informado? A atualidade do país e do mundo está a um clique de distância. Assine já o jornal O País em formato digital. Leia todas as notícias no seu computador ou dispositivo móvel. Baixe o aplicativo O País Digital e receba notificações. Estar informado é agora mais fácil, cômodo e rápido. Saiba mais em www.opais.co.mz. O País, a verdade como notícia. O mundo da tecnologia surpreende-nos todos os dias, não é verdade? E agora, o que será que vem aí? Juntos vamos descobrir, semana a semana, viagem a viagem no programa Mostec TV. Embarque conosco e deixe-se levar pelo mundo da tecnologia, aqui na STV Notícias. Hora de agir este domingo às 18 horas, aqui na STV Notícias.
O recolher obrigatório na região do Grande Maputo fez com que as universidades reduzissem a carga horária de pós-laboral para que os estudantes possam sair até às 19 horas. Além da redução do horário, por recomendação do Ministério de Tutela, as universidades estão a optar em dar aulas aos sábados. Com o novo normal, entra em cena o sistema híbrido. Isto é, 2 a 3 vezes os estudantes fazem-se à universidade e o resto das aulas são feitas via online, por plataformas digitais. Mas os custos de internet não estavam previstos nas finanças dos estudantes, que também devem pagar propinas e transporte, por isso sentem-se asfixiados. Enquanto que ontem fazemos um orçamento em casa, a contar com arroz, água, hoje em dia temos que contar também com a internet. Gasto por aí 1.000 e pouco só de internet para poder fazer face ou poder ter essas aulas online. E tem outro fator também que não podemos ignorar, é bastante importante, é a qualidade da própria internet. É normal, tivemos situações, estávamos a fazer exame no semestre passado, tivemos situações da internet, na minha zona, vou falar de mim, oscilar. Eu fiquei sem fazer exame. Na Universidade de São Tomás, por exemplo, os estudantes do pós-laboral passam a entrar às 16 horas e não às 17, como era habitual. Mas tal poderá prejudicar os que trabalham distante do centro da cidade. Um estudante do curso noturno é um funcionário. Sendo funcionário, o funcionário geralmente trabalha das 7h30 às 15h30. Tomando em consideração com a distância, por exemplo, se trata-se de um funcionário que trabalha na Matola a estudar na cidade, vai ser um pouco difícil. Chegar às 16 horas. Não é possível sair 15h30 da Matola para chegar às 16 horas para ter aulas. As reclamações não estão apenas no horário de entrada, mas também no horário de saída. Há estudantes que, mesmo saindo às 19 horas da faculdade, não conseguem chegar antes das 21 horas às suas casas. A estas horas temos tido engarrafamento. Somos muitos que queremos chegar em casa cedo, sem estar à margem da linha. Imagina quem vive em Bobole. Como é que é? E porque não consegue chegar a tempo de cumprir o recolher obrigatório, ao Eduardo só resta uma opção. Saio da paragem onde eu desço até a minha residência a correr, porque eu tenho medo de certas represálias, porque eu já estou a prevaricar. A nossa polícia, até certo ponto, ela não é compreensível. Eu posso ter lá comigo o cartão de estudante, pode abrir a minha pasta, ver que eu tenho caderno, já estou a voltar da escola, estou a voltar da faculdade. Mas eles não olham para isso. Com a redução da carga horária e a introdução de aulas aos sábados, os estudantes esperam dias difíceis. Os professores, para terem que atingir aquilo que é a carga, vão ter que apertar um pouco mais para ter que se cumprir. Isto vai ser mais pesado cada vez mais para nós como funcionários. Estamos numa situação de pandemia em que as organizações, ou muitas organizações, até certo ponto tiveram que se reajustar. Então, se reajustando na carga horária, então esperam até certo ponto compensar isso ao final de semana. E é este final de semana que o estudante pede para se fazer presente, não ir trabalhar porque vai à faculdade. Com certeza o patronato, poucos são os que aceitam. As universidades reconhecem que com a pandemia os custos da educação aumentaram, mas dizem que nada podem fazer sob o risco de irem à falência. Cobramos uma propina. Essa propina não previa a compra de máscaras, não previa a compra de produtos para limpar as mãos, não previa as limpezas contínuas das salas de aulas, não previa novos utensílios informáticos para a nova forma de educação que se impõe. Não estava previsto. Quer dizer, os custos para o funcionamento das instituições também aumentou. Tivemos que formar os nossos professores e tivemos que pagar formadores. Então o custo aumentou, mas nós não temos como ir aos nossos estudantes e dizer paguem mais porque o custo da educação aumentou. Mas também não temos como dizer pague menos, porque senão seria a falência da instituição. São questões muito difíceis de responder neste momento, não é? Porque o que a universidade faz, temos o sistema Wi-Fi interno, que o estudante que não puder ter a capacidade de acessar a internet de casa, o pátio da universidade é maior e temos aqueles alpendres que estão reservados de fato para aquele estudante que não tem condições e possa usar do Wi-Fi ou da internet da universidade para poder aceder a essas plataformas. Agora, a questão do dispositivo é muito difícil. Somos uma universidade privada
vivemos a partir desta coleta de receita do estudante, não temos capacidade de poder fornecer dispositivos eletrônicos que possam, de fato, facilitar o estudante a poder aceder a essas plataformas. A Universidade Pedagógica de Maputo reconhece a existência de estudantes que chegam a casa depois das 21 horas, mas diz que não tem como dar credenciais aos mais de 6.500 estudantes do pós-laboral. Certamente, se o estudante viver, sei lá, na marcha ou não sei onde, vai ter problemas. Mas nós temos que pensar na maior parte dos estudantes. Não temos como resolver todos os problemas. Seria utópico. Quanto às reclamações sobre as aulas passadas para os sábados, a Unimaputo arranjou uma solução. Subdividir as turmas em grupos mais pequenos. Isto é que faz com que alguns, uma altura estejam, outros não estejam. Alguma altura tenha que vir ao sábado para ter aquela presença física que o seu colega teve na sexta-feira, depois permutam. Portanto, não é uma coisa permanente, que todo estudante da Universidade Pedagógica, todos os sábados tem que ter aulas. Assim vai o ensino superior no Grande Maputo. Assim vai o ensino em tempos de pandemia. Um país sem ídolos é um país sem referências. De volta ao jornal, os desconhecidos que assaltaram uma bomba de combustível em Yamatanda apoderaram-se de 80 mil meticais e não 80 milhões, tal como nos referimos. Seguimos com as notícias. O governo espera reduzir os níveis de insustentabilidade da dívida pública de 88,9% em relação ao PIB em 2022 para 80% em 2024. Ainda assim, o nível de endividamento será o dobro do limite recomendado. Para se considerar a dívida pública sustentável, esta deve ser igual ou inferior a 40% do produto interno bruto. Moçambique está muito longe dessa fasquia, atendendo que em relação ao PIB, a dívida poderá ser de 88,9% em 2022. No documento recentemente publicado relativo ao cenário fiscal de médio prazo 2022-2024, o governo admite que, embora espere uma redução, a dívida continuará longe do limite da sustentabilidade, que é de 40% em relação ao PIB. Este quadro implica que o país continuará a apresentar uma pressão fiscal significativa, decorrente em parte das flutuações cambiais, o que poderá acarretar a necessidade de reestruturação da mesma. Importa referir que a dívida pública aumentou até alcançar 93% do produto interno bruto em 2020, devido à depreciação cambial e ao aumento da dívida interna e externa para fazer face às despesas de choques climatéricos e à pandemia. Na gestão das dívidas soberanas, especificamente dívida da Ematum, prevê-se a criação do espaço fiscal com um alívio do serviço da dívida nos próximos 5 anos e a prorrogação dos reembolsos do capital
por um prazo de 10 anos no âmbito da reestruturação com a emissão de novos títulos da dívida concluída em 2019 e acordo estabelecido de princípio com um grupo de detentores dos títulos. Há vendedores que comercializam batata reno abaixo do peso recomendado. Os importadores dizem que a burla parte da África do Sul. Estes sacos de batata reno expostos numa das bancas do mercado Zimpeto deviam pesar 10 quilos, mas o medidor do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade detectou alguns com até meio quilo abaixo do peso sugerido pelo rótulo. Os importadores da batata reno defendem-se e dizem ser também vítimas de burla. Esse saco vem assim da África do Sul. É selado, não foi desmanchado. Então já, eu não sei como é que eles pesaram lá. Isso aí eu não posso saber explicar. Porque tratava-se de uma ação de fiscalização do peso do produto e sensibilização dos vendedores, nenhum foi multado. Mas o diretor de metrologia do INOC, David Magaia, ressalvou que em caso de reincidência, os infratores poderão pagar até 30 salários mínimos em multa. Se notarmos que há uma reincidência desse tipo de atitudes, aí já vamos aplicar as penalizações subsequentes, que é a multa, a recolha do produto e a interdição. Foi a verificação do peso que levou o INOC ao mercado, mas é o preço da batata reno que preocupa os utentes. Estes revelam que o valor colocado nas bancas não é o realmente praticado pelos vendedores. Estão muito elevados. Mês passado comprei a 260 ou 50. Agora a 300. Esses preços que eles estão a colocar aqui de 220, 260 não são reais? Não. Enquanto o preço da batata registra uma ligeira subida, o do tomate reduziu. Há poucas semanas vendido ao preço máximo de 1.800 meticais, hoje pode ser comprado a 50% desse valor, ou seja, 900 meticais. A redução gerou um movimento desusado na busca pelo produto. Hoje está melhor. Mas nem todos estão satisfeitos. Estas revendedoras dizem que o preço continua elevado. Há muito tempo era 250, 200, 300. Você apanhava uma caixa de tomate, estava mais ou menos, mas agora está caro, porque 1.000 meticais não sai para lá em casa. Por sua vez, os importadores do tomate explicam que a redução do preço deve-se ao calor que se fez sentir na cidade de Maputo e que pode causar a deterioração dos produtos. Estes também falam de perdas. O valor que a gente adquirimos do produto a 200 randes, só por levar a caixa de tomate, já são 900 meticais. Tem gasto de combustível, tem gasto da fronteira, tem gastos de coisa da frete que a gente pagamos o carro. Então, nos 900 meticais, o tomate acaba chegando no mercado a 1.300 meticais. E ao vender com esse preço, é uma queda enorme. Os importadores desafiam o setor produtivo nacional a melhorar a sua atividade para aliviar as suas e as contas dos consumidores finais que pagam o preço da escassez do produto no mercado interno. E se essa saqueta de batata é vendida com um peso abaixo do recomendado no Zimpeto, nas padarias acontece o mesmo em relação ao pão. Há também padarias e revendedores que continuam a especular o preço deste produto. Oficialmente, o preço do pão não sofreu alterações, porém há panificadores e revendedores que especulam preços, aumentando o custo do produto. A Inspeção Nacional das Atividades Econômicas acusa alguns panificadores de diminuírem o peso do pão na tentativa de esquivarem-se da inspeção. O porta-voz da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, Verônico Duvan, disse hoje à comunicação social que a instituição está no terreno para evitar a especulação de preço. Algumas padarias, um pouco por todo o país, verifica-se aumento do preço do pão. Nós temos equipas, desde o primeiro dia que soubemos do aumento do preço do pão em algumas padarias, a trabalhar com as próprias padarias, a fazer o levantamento dos custos operacionais e os motivos que ditaram o aumento do preço do pão. Neste exato momento, temos equipas por todo o país
que estão viradas a esta atividade para verificar por que as padarias aumentaram o preço e onde é que está a justificação das próprias padarias. Nos últimos 7 dias, cerca de 54 unidades comerciais foram encerradas, na sua maioria de retalho, por funcionar fora de hora estipulada no contexto das medidas de prevenção da Covid-19. O governo vai realizar um censo piloto de mineradores artesanais com arranque previsto para 26 de abril nas províncias de Gaza, Tete, Cabo Delgado e Niassa. O prefeito iniciou hoje a capacitação de candidatos a agentes de recenseamento. Não é de hoje que a mineração artesanal no país é exercida de forma ilegal e, diga-se, arriscada para o sustento de muitas famílias. Aos mineradores artesanais, o governo reconhece a existência da sua atividade, mas quer ter mais detalhes sobre eles através de um censo. E é dentro deste processo, é dentro deste trabalho que está a ser feito, que sentiu a necessidade de ter mais informação sobre onde essas pessoas estão exatamente a praticar essas atividades, que tipo de atividades exercem enquanto não estão na mineração, quais são as idades, ou por outra, trazer dados estatísticos sobre essas pessoas e suas localizações. Foi por aí que se decidiu fazer-se o censo destes mineradores artesanais, sejam eles legais ou ilegais. A fase piloto do censo de mineradores artesanais de Moçambique, a decorrer entre os dias 26 de abril e 10 de maio nas províncias de Gaza, Niassa, Tete e Cabo Delgado, servirá de um ensaio para o recenseamento geral. O objetivo principal desta parte do censo, que é o censo piloto, é fazermos a testagem de todos os instrumentos que foram produzidos para o censo principal. Instrumentos para anotação, a logística que foi preparada. Isso significa que depois deste censo há de se avaliar como é que o trabalho ocorreu e verificar-se se está tudo conforme para seguir-se para o censo principal. Devo aqui dizer que para chegarmos a esta fase foi feito um trabalho bastante aturado, um trabalho de cartografia, que foram visitados todas as províncias e foram identificados 1.044 pontos neste país onde está a ser realizada a atividade artesanal, seja ela legal e ilegal. Não se trata, entretanto, de ter apenas informações sobre a mineração artesanal. Os dados recolhidos no censo desta atividade servirão para medir o pulsar do desenvolvimento nos locais onde se extraem os minérios. Para além da exploração mineira, o CEMAM irá recolher dados sobre as condições de vida das comunidades nas áreas de ocorrência de mineração artesanal, desde os operadores mineiros, comerciantes mineiros e líderes comunitários. A informação a ser produzida servirá não apenas de suporte para a formulação de políticas e programas setoriais do governo, como também fornecerá dados socioeconómicos indispensáveis para o acompanhamento da evolução das condições de vida da população que reside no território nacional e especificamente nas regiões onde se realiza a mineração. E na província de Gaza já estão a ser formados os candidatos a agentes de recenseamento para o censo piloto de mineração, numa capacitação que terá duração de 12 dias. Já em Cabo Delgado, o diretor-geral do Instituto Nacional de Minas assegurou que os ataques terroristas não vão comprometer o processo. E agora a atualidade de fora de portas. O antigo ministro da Comunicação Social de Angola, Manuel Rabelais, foi condenado a 14 anos e meio de prisão por crimes de peculato e branqueamento de capitais.
O ex-ministro foi julgado por crimes praticados em 2016 e 2017 na qualidade de diretor do Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração. O juiz considerou durante o julgamento que Manuel Rabelais e o coarguido Hilário Santos não mostraram qualquer arrependimento. Entretanto, este posicionamento foi rebatido pela defesa. Para Amaral Gurgel, advogado de Manuel Rabelais, os arguidos não podiam mostrar qualquer arrependimento porque os atos de que são acusados foram praticados com a convicção de que estavam a defender os interesses do Estado angolano, missão que lhes foi incumbida. Ainda segundo o advogado de Manuel Rabelais, o arrependimento é para quem está convencido de que praticou algo ilícito, o que não é o caso dos réus. Manuel Rabelais e Hilário Gaspar Santos vão aguardar em liberdade pela apreciação do recurso pelo Tribunal Supremo. O coarguido Hilário Santos foi condenado a 10 anos e meio de prisão. Para a acusação, os condenados defraudaram o Estado angolano em cerca de 30 milhões de euros, o correspondente a mais de 2 mil milhões de meticais. Mas o intervalo à vista, mas antes o tempo para amanhã. Começamos pela zona sul do país, para Maputo, 22 graus Celsius de mínima e 31 de máxima. Xai-Xai, em Gaza, 19 graus Celsius de mínima e 30 de máxima. Inhambane, 30 de máxima igualmente e 22 de mínima. No centro do país, para Beira, em Sofala, 25 graus Celsius de mínima e 29 de máxima. Chimoio, em Manica, 17 graus Celsius de mínima e 29 de máxima. Para Quilimane, na Zambésia, 22 de mínima e 31 de máxima. 31 de máxima também para Tete e 24 de mínima. Já no norte do país, para Nampula, as previsões apontam para 22 graus Celsius de mínima e 29 de máxima. Lixinga e Niassa, 15 de mínima e 24 de máxima. E por fim, Pemba, em Cabo Delgado, 23 graus Celsius de mínima e 32 de máxima. Até já. O programa Pontos de Vista está de volta. O Dilson Nguambi, Ivan Soares e Augusto Mbazo são os nossos comentadores para a edição 2021. Todos os domingos, a seguir ao Jornal da Noite, esperamos por si. Noite informativa. Boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo. Boaventura Mucipo e seus convidados analisam e debatem os assuntos candentes da atualidade na STV Notícias. Para minimizar o risco de infecção por coronavírus, o governo decidiu adiar a retoma das aulas de educação física de modo a evitar aglomerados. A decisão, no entanto, caiu mal para a Associação dos Profissionais de Educação Física e Desportos de Moçambique, que escreveu uma carta aberta ao Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Para sustentar os seus argumentos, a Associação dos Profissionais de Educação Física e Desportos de Moçambique cita 3 evidências: pedagógicas, científicas e constitucionais. Essas 3 evidências mostram que não faz sentido que o exercício físico, a educação física, seja retirada ou suspensa. Com a Covid-19, o sedentarismo tem sido uma realidade para muitas crianças que cumprem com o requisito de ficar em casa. Tal situação, com a abertura do ano letivo, vai prolongar-se até a escola, o que pode ter consequências na saúde das crianças e adolescentes. O próprio sistema de saúde, daqui a algum tempo, não vai conseguir dar razão ou dar vagar aos problemas de saúde que há de vir, vindo da obesidade, diabetes, da hipertensão, do câncer, não é? São doenças que hoje estão a ser equacionadas por falta de movimento. O impacto será negativo. Em que sentido? Porque a atividade física, mesmo para crianças, traz inúmeros benefícios. Já temos crianças predispostas, crianças obesas, e que neste período provavelmente vão poder agravar a sua situação por inatividade. Para o fisioterapeuta Antônio Massing, se por um lado a suspensão das aulas de educação física tem uma razão preventiva, por outro pode resultar em graves consequências. Nós sabemos que a pandemia que temos agora neste momento
é uma doença que ataca, portanto, os pulmões, ok? Ataca o aparelho respiratório. Essas crianças poderão, nesse momento de atividade física, fortalecer ainda mais o sistema cardiorrespiratório. Portanto, vão ter mais eficácia, portanto, nesse sistema. Por isso mesmo, o Estado não pode promover o sedentarismo e a inatividade. Enquanto as aulas de educação física continuarem suspensas, entretanto, não faltará trabalho aos professores da disciplina. O professor de educação física, em primeiro lugar, tem a responsabilidade do protocolo sanitário. Tanto desde a entrada dos meninos até a hora da saída, estão todos eles praticamente na responsabilidade dele. Esta é a orientação dada na Escola Secundária Francisco Manhanga, na cidade de Maputo. E a mesma coincide com o que vai acontecer na maior escola secundária do país, Josina Machel. Esta nova realidade das aulas implica termos professores a apoiarem, ainda que não seja na sala de aulas. São eles, professores de educação física, que garantem que os alunos tenham, as matérias são depositadas nas plataformas pelos professores. De acordo com os diretores das escolas secundárias Francisco Manhanga e Josina Machel, a suspensão das aulas de educação física não constitui um problema para os professores da disciplina. No ano passado, portanto, ano letivo 2020, aconteceu o mesmo e eles estiveram a trabalhar tranquilamente. Não houve nenhum problema e acredito que mesmo agora não teremos. Nós tivemos aulas o ano passado e não tivemos aulas de educação física. Então, há preocupações quando a pessoa avisada não é explicada o que está a acontecer. Mas acredito eu que os professores de educação física estão sensibilizados e percebem por que é que nós não temos as aulas de educação física. Na verdade, senhor diretor, há professores que não percebem a decisão. Aulas de educação física são necessárias, não há sombras de dúvida. São crianças que estão a crescer e o desenvolvimento não é só intelectual, o desenvolvimento harmonioso tem que ser também a parte física. Mas, infelizmente, as condições não são propícias, só podemos aceitar. Esta cadeira está de fora. Não está de fora porque é menos importante, está de fora porque a natureza dela permite o contacto permanente entre os estudantes e o próprio professor. Quem também pensa assim é o encarregado de educação, Alexandre Mustafa. Na educação física precisa de empurrão ali, e isso não vamos evitar que as crianças se toquem. Se a decisão for acertada, está longe de ser consensual. Josina da Conceição, também encarregada de educação, e defende que as aulas de educação física são essenciais neste momento. A educação física ajuda também a praticar, a fazer exercícios físicos para movimentar o corpo. Assim vai ser muito difícil. Talvez reduzindo o número, ou por dia 20, 10. Mas e os alunos? O que pensam da suspensão das aulas de educação física? Para mim está bom assim. Eu acho bom, para não termos que, estamos juntos no mesmo lugar. Como forma de minimizar os efeitos negativos que podem advir da falta de aulas de educação física, o fisioterapeuta Massinga recomenda. Já que tudo está fechado, poderão os próprios pais adotarem estratégias de como deixar as suas crianças em atividade física em casa. E porque para a Associação dos Professores de Educação Física e Desportos é possível a lecionação da disciplina de forma segura. Já estamos a trabalhar em propostas de conteúdo para oferecer ao Ministério, no sentido de dizer, olha, estão aqui os conteúdos que podem ser lecionados nas aulas de educação física, obedecendo realmente o pressuposto sanitário em vigor no país. O ano letivo 2021 arrancou esta sexta-feira em todo o país. As aulas, com efeito, iniciam segunda-feira. Um país sem história é um país sem futuro.
Vamos pensar. De volta ao jornal e agora com o desporto, Maputo acolhe a partir desta quarta-feira até domingo o Campeonato Nacional de Natação em Seniores. A Federação Moçambicana de Natação diz estar a fazer de tudo para garantir a participação de todas as províncias na competição. Depois do adiamento, ano passado, devido à pandemia, este ano os nadadores vão mesmo entrar na piscina. Mais uma vez, Zimpeto é o local escolhido para acolher o Campeonato Nacional de Natação, que vai contar apenas com Maputo, Sofala e Tete. A Federação Moçambicana de Natação já está a preparar a prova. Nós vamos garantir o alojamento e alimentação e solicitamos ajuda para que eles pudessem ter apoio em transporte. Então, estamos à espera dessa resposta, por isso é que não estamos 100% acautelados, nós estamos em preparação e contamos que amanhã já estaremos prontos e aptos para realizar o Nacional. A prova acontece num ambiente atípico devido à Covid-19, entretanto, Diolinda Mabote assegura que tudo foi acautelado para que as medidas de prevenção sejam cumpridas. Nós preparamos o nosso protocolo sanitário, esse protocolo sanitário foi partilhado com o Comitê Olímpico, foi entregue à Secretaria de Estado e foi aprovado. A Secretaria de Estado tem trabalhado com o Ministério da Saúde, com o INAI, e, portanto, com o município. Então foi um protocolo analisado por estas todas as instituições, foi aprovado e nós vamos cumprir à risca. O Campeonato Nacional deste ano é realizado sem o cumprimento do regulamento de competições para a natação, ou seja, sem que os nadadores tenham se qualificado depois de disputarem um campeonato provincial. Até porque, se formos seguir à risca, a Maputo foi a única associação que teve o campeonato da cidade. Então nós temos que quebrar, que é para dar abertura a que as províncias participem. Elas vão participar com o mínimo de nadadores, ainda estão nessa luta, vão tentar participar porque estes nadadores não tiveram chance, tiveram todo o ano sem treinamento e vai ser mesmo representatividade. Esta competição visa preparar os atletas moçambicanos que vão disputar competições africanas e que procuram os mínimos para participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E na página cultural, artistas defendem a necessidade de se estudar e divulgar a obra de Hortêncio Langa. Os restos mortais do músico e compositor vão enterrar esta quarta-feira em Maputo. Partiu o homem, mas a obra vai perdurar. Teresa, Teresa, Teresa. Ainda inconformada com a partida de Hortêncio Langa, Elvira Viegas lembra um colega e um amigo com quem trabalhou 17 anos no secretariado da Associação dos Músicos. Ele era uma pessoa muito ponderada, uma pessoa muito comunicativa, mas ponderada, sabia partilhar
o seu conhecimento com os outros. De modo a que os feitos deste artista multifacetado não desvaneçam, Elvira Viegas defende a necessidade de salvaguardar a obra de Hortêncio Langa. Eu acho que o ARPAC tem um papel a desempenhar, então espero que o ARPAC faça o levantamento de tudo aquilo que foi o manancial do Hortêncio Langa e guarde num lugar onde nós, os mais novos, os nossos netos e os que ainda hão de vir, possam ir lá consultar. Um dos artistas que conviveu com Hortêncio Langa na infância é o Azimbo. Há aproximadamente 60 anos, ambos conheceram-se no Chibuto e mais tarde criaram o grupo Rebeldes do Ritmo. Como é que se canta a vida e a obra de um homem que cantou a vida inteira? Esta pergunta seria mais para as gerações vindouras, ok? Porque são elas que devem levar este trabalho avante, pegar nos ensinamentos que o Hortêncio nos deixa e aprender o melhor que há delas. Quando Hortêncio Langa foi estudar para Lourenço Marques, há 50 anos, conheceu outro amigo de sempre, que assim o descreve. Hortêncio tinha características próprias. Uma pessoa sincera, uma pessoa afável, uma pessoa capaz de dar tudo de seu para ver o problema do amigo resolvido. Mas acima de tudo sábio. É raro encontrar pessoas assim. Durante o seu percurso artístico, Hortêncio Langa inspirou gerações e contribuiu para a evolução dos Goroani. É verdade que Goroani nasceu, juntavam-se ali no Jardim Tonduro, mas passamos também a reunirmos-nos na casa de Hortêncio Langa antes de passar para o sindicato de jornalistas, e ele corrigia-nos a cada momento. Capacidade de Hortêncio, quando uma banda está a tocar, ele era capaz de saber a corda desafinada de um determinado instrumento que estivesse a tocar em conjunto. Quando a morte o surpreendeu, o artista envolvia-se na criação de um portal de música moçambicana e esmerava-se em devolver à banda Alambique o vigor de outros tempos, sempre ao lado do cofundador Arão Litsur, que aqui lembra como tudo começou. Eu e Hortêncio Langa estávamos na Jamaica a assistir a um concerto do Terceiro Mundo, Thedwell, de uma banda jamaicana. Ficamos tão empolgados, nós naquela altura tocávamos 2 guitarras e 2 vozes, cantávamos. Então sentimos que não, podíamos desenvolver mais a nossa música fazendo uma banda maior. É aí que eu e Hortêncio Langa fundamos o Alambique. O velório de Hortêncio Langa irá realizar-se às 9 horas desta quarta-feira na capela do Hospital Militar. 2 horas depois, o músico, compositor, artista plástico e escritor vai descansar no cemitério de Mchafuteni. O presidente da República endereçou uma mensagem de condolências pela morte do músico Hortêncio Langa. Filipe Nyusi diz que o seu engajamento na música fê-lo um artista de reconhecido mérito e exemplo de um homem ricamente multifacetado. Temos a seguir ao Jornal da Noite, o Noite Informativa, no canal de notícias com Jeremias Langa. Jeremias Langa, muito boa noite. Qual é o menu de temas para hoje? Boa noite, Zé. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje vamos destacar um estudo do Observatório do Meio Rural que diz que o Banco de Moçambique reagiu tarde à depreciação do metical. Diz ainda que a política monetária do Banco de Moçambique visa assegurar uma inflação baixa, mesmo que seja à custa da economia real. Vou ter aqui comigo os economistas João Mosca e Jasfir Ibrahim para analisarmos este tema. Igualmente vamos falar sobre os raptos que voltaram à cidade de Maputo. Anteontem e hoje registraram-se mais 2 raptos e Borges Nhamir vai estar aqui comigo para ajudar então a analisar este tema. E vamos juntar então grandes músicos, o Azimbo, Arão Litsur, Moreira Chunguissa e António Prista vão estar aqui para ajudar a homenagear uma grande voz que nos deixou ontem, Hortêncio Langa. Um menu a não perder, daqui a pouco aqui no Noite Informativa. Até já.
Está feito o convite. Muito obrigado, Jeremias Langa, pelas notas. E já a fechar o jornal, viajamos à Quinta das Abelhas para conhecer o processo de apicultura, ou melhor, de produção de mel pela empresa Fruit Mel. Este é o Musgro de hoje. Boa noite e bom descanso.